Olá, galera, estamos começando aqui então a nossa comunidade responde. Eu acho que é muito melhor para que vocês possam não só tirar suas dúvidas pessoais, mas principalmente para vocês estarem interagindo com as respostas, com as perguntas e as respostas dos seus amigos que estão aqui na comunidade. Então eu queria dar um alô, um salve de boas-vindas para vocês que não têm tempo, principalmente para estar entrando lá na comunidade, mas vocês têm aí dado muitas perguntas lá na comunidade. Então assim, a gente está tentando unificar, a gente está tentando fazer com que essa comunidade responde, vamos chamar assim, seja uma forma de você aprender também estando aí dentro do curso, né? Para vocês que estão aí tendo uma objetividade maior, seja por tempo, seja por decisão própria de especializar ainda nessa área, ou seja até mesmo para você ter uma resposta direta das aulas que você assistiu. Nós estaremos aqui selecionando essas perguntas, tá? E na medida do possível, quanto mais perguntas estiver próximas daquelas na qual a gente vai dar a resposta, logicamente, parecidamente com aquela sua pergunta, a gente estará respondendo, beleza? Então, legal, galera, vamos lá então, para vocês que estão aí nos acompanhando, essa nossa nova partida aí, que é a comunidade responde. Vocês vão ter várias respostas para suas perguntas feitas aqui da acupuntura estética, legal? Então vamos lá. Primeiramente, tá? Vou falar para vocês aí, não vou falar nem bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre que eu vou falar para vocês seja muito bem-vindos, meus terapeutas, meus teras, né? É uma emoção muito grande, então, para poder estar respondendo essa primeira, que vai ser uma série aí da Comunidade Responde. Mas eu já vou diretamente para as perguntas que eu tenho aqui e com certeza para vocês vai ser interessante, tá? Galera, para algumas eu vou falar o nome, outras não, mas para vocês eu vou colocar generalizado isso aqui porque teve várias pessoas que perguntaram para mim, então eu estou respondendo essa pergunta que é múltipla aqui. Né? Toda vez que eu faço a estimulação, vou generalizar, tá? Toda vez que eu faço a estimulação com agulha na estria, Júnior, é necessário fazer o laser, passar o pó de pérola e aplicar o laser. E aí tem outras que eu já vou engatar junto a essa. Porque para muitas estrias, quando você faz, às vezes acaba sangrando, né? Então eu já vou responder uma em cima da outra. Olha, sangrar provavelmente quase todas vão acontecer, porque vai depender muito da técnica que você aplicou, tá? Principalmente quando você faz uma técnica céu, homem, terra, ela é uma técnica que ela vai muito profunda, né? E aí nessa profundidade você pode pegar vasos que estão passando no meio dessa estria, né? Porque na realidade a estria o quê? A estria nada mais é que uma rachadura nessa pele, nesse tecido que você tem, tá? E essa rachadura, infelizmente, abaixo dela você tem várias estruturas. Essas estruturas muitas vezes pode ser um vaso sanguíneo, ela pode estar interferindo ali na área onde você quer estar trabalhando e essa estimulação feita com agulhas, como a agulha é um objeto perfuro-cortante, essa estimulação ela pode realmente resultar em sangramento, tá? Agora, lógico, se o sangramento foi muito grande, o próprio extravasamento do sangue na área, o sangue ele é fundamental para que haja uma recuperação tecidual. Vocês sabiam? Porque na realidade é assim, uma vez quando há o sangramento no local, esse sangramento ele faz com que novas células sejam geradas ali na região. Você vai haver um preenchimento, lógico, no tecido celular sanguíneo, você tem toda a parte do plasma, né, daquela formação rica em plaquetas, de formações teciduais, você tem ali você tem granulócitos, ali você tem células mitocondriais, lisossomas e principalmente os macrófagos. Os macrófagos são essenciais para a captação dessas células, para estimulação, para a reorganização que você vai ter tecidual ali, porque na realidade o sangue vai ter o preenchimento. E nesse preenchimento com água vai haver a produção também de colágeno, de elastina, de novas fibras. Então é fundamental que esse sangramento ele preencha esse vaso, essas lacunas existentes na estria. Mas não pode se esquecer nunca de que esse preenchimento ele é necessário, mas também não pode ser em excesso, né? Eu falo sempre para todo mundo, quando você faz a estimulação no local, não pode ser o excesso. Por quê? Porque este excesso de sangramento lá na região, ele vai resultar, né? Vai resultar num hematoma muito grande.
Muitas vezes a estria ela pode até ficar mais sobressaliente. Então, o que nós pedimos? Lógico, quando você vê que o sangramento está normal, né, o exudato, né, o líquido que está fora dos vasos está extravasando demais, você tem que fazer uma contenção. Você tem que comprimir o local, né? Então a gente faz o quê? Muitas vezes a gente comprime com um algodãozinho, né? Com pó de pérola, você segura o local, você faz essa compressão local e você faz a varredura com laser. Então é legal e interessante que essa varredura, quando você faz essa varredura no local, com laser, o laser ele é fundamentado em cima de princípios que ele melhora a cicatrização tecidual, ele acelera o processo de regeneração, de remodelagem, né? Então ele faz todo aquele processo que vocês já conhecem anti-inflamatório, né? O processo inflamatório, depois cicatrização, depois regeneração tecidual, depois remodelagem. Então ele passa por esses fatores na estimulação. Ele fundamenta assim em você estar acelerando esse processo ou dando um start celular, que a gente chama muito, você dá um estímulo na célula para que ela comece a fazer essa evolução. Sem falar que ele melhora o approach sanguíneo, ele melhora a capacitação da célula em melhorar a circulação local, né? Faz com que as células, então, essa fotoestimulação, como foi dita. E, principalmente, quando você coloca o pó de pérola também está envolvido com a parte da regeneração celular e tecidual. Então, é interessante, mas não esquecendo que a compressão que você vai fazer um pouquinho ali com algodão, de 10 a 30 segundos, ela vai manter, ela vai segurar esse extravasamento, né? E aí, com isso, consequentemente, você vai ter aí uma resposta local fundamentada em cima do quê? Em cima de você conter esses líquidos dentro dessa rachadura, dentro desse espaço, dentro dessa lacuna da estria, né? Que vai fazer aí, então, uma recuperação celular melhor. Ok? Então, para vocês aí que estão acompanhando, essa foi uma das várias perguntas e é uma resposta para essa parte, principalmente da estria, né? Como a estria, como é o comportamento da estria, como se comporta essa resposta para a estria, tá ok? Aí uma outra pergunta muito interessante que o pessoal tem feito aqui para mim, e eu gosto sempre de passar para vocês. Por quê? Porque assim, embora eu responda diretamente já para o aluno que está dentro do curso, ele está efetivando essas técnicas, ele está vendo essas técnicas, está realizando, então já diretamente ele já tem uma resposta direta naquilo que ele está fazendo. E a gente está aqui tentando responder o máximo para ele, para que ele possa dar continuidade, lógico, ao trabalho que está sendo feito. Então ele fala o seguinte, por exemplo, se eu tenho um lado diferente do outro, né? Quando eu vou tratar estímulos 2, como eu faço? Então a pergunta assim, mais ou menos direcionada a várias dessas, tá? Então o que eu costumo fazer na realidade é o quê? Eu costumo dizer a todos que você tem que tratar o lado que está mais diferente, tá? Eu estou pensando aqui, por exemplo, você tem um glúteo maior que o outro. Você tem que tratar o quê? O glúteo que está menor, para deixar o outro um pouco maior. Agora, não sei que seja muito grande, mas lembrando que se glúteo é músculo, né, na região muscular ali, é interessante que você faça o estímulo para o outro aumentar, porque para diminuir o músculo, o corpo vai ter que perder bastante água, né? Porque o músculo é formado dessa hipertrofia e grande parte dele ele está fundamentado em água e fibras, e para ele perder, ele precisa desidratar, então é mais difícil. Aí, por exemplo, eu faço um tratamento onde eu tenho seios um maior que o outro, então eu tenho que aumentar o menor, né? Isso é clássico. E por quê? Porque para que haja uma harmonização, para que haja um equilíbrio entre as estruturas. Agora, eu não posso fazer, então você vê, tem sempre uma exceção. Eu não posso fazer isso, por exemplo, para um lado onde a pessoa tem um flanco maior que o outro. Por quê? Porque o flanco ele está fundamentado também dentro de uma estrutura que ele tem o quê? Gordura, né? Ele tem um acúmulo de líquido e gordura naquela região que está deixando a estrutura desalinhada. Então, quando eu vou tratar flanco, quando eu vou tratar culote, eu preciso observar a simetria, né? Então, a bilateralidade disso e, em cima disso, nós fazemos o quê? Nós fazemos a diminuição da gordura de um dos lados, onde encontra-se maior, né? Por quê? Porque eu vou obter uma resposta em termos de estrutura, de um alinhamento próximo de uma beleza, vamos falar assim, fundamentada dentro de uma beleza estrutural que deixa o corpo mais harmônico.
Então, toda vez que a gente vai fazer essa reestruturação, é preciso a gente observar a estrutura que está sendo trabalhada. Por exemplo, nós falamos aí do seio, né? Um seio maior que o outro, um glúteo maior que o outro, mas já existe aí as suas exceções. Então, por exemplo, quando você fala de um flanco, de um culote que está maior, um lado maior que o outro, eu preciso retirar, nesse caso aqui, a gordura do local, ok? Então, eu espero ter respondido essa questão, que às vezes a pergunta fala, mas é assim, é assado. Não, não é regra, via de regra. Para mim, todos os tratamentos não são via de regra, eu não trabalho com protocolo, eu trabalho com observação estrutural de cada indivíduo, né? Então, toda vez que a gente fala sobre como eu tratar, eu falo que o meu método é o OEI, né? OEI. Aí a pessoa fala, oi, né? Que a gente chama sempre de oi. É observação estrutural do indivíduo, não tenha outra dúvida. Você tem que observar, você tem que avaliar esse indivíduo, né? Às vezes a gente se depara com pessoas querendo protocolo, né? Para emagrecer, querendo protocolo para tratar tal coisa. Não, para. A partir do momento que você direcionar esse indivíduo, né? Se você pensar que cada indivíduo é como um todo, você vai ter uma resposta fundamentada em cima de um tratamento que muitas vezes... mas espera aí, você só não usou esse ponto, mas você não usou esse ponto por quê? Né? Eu costumo dizer muito isso quando estou tratando, por exemplo, a maioria das vezes nos pacientes da acupuntura estética, né, os alunos que nos perguntam muito sobre isso, se eles falam sobre estimulações, né, de ponto, né, você faz uma combinação de ponto P9, G4, BP6. E quando toda hora você usa, quando vai trabalhar a pele com essa combinação, nem sempre, né? Eu falo sempre para as pessoas, depende de cada caso. Mas, por exemplo, nos casos onde você tem a hipercromia, né? Por que você não usa o BP6? Porque o BP6, se ele fundamenta nessa combinação em melhorar o chuê, em melhorar o sangue, eu não tenho por que ficar estimulando o local que já está hiperpigmentado com mais sangue. Então eu falo sempre para as pessoas, não se usa, porque se você usar, a hiperpigmentação não vai desaparecer, não vai diminuir. Então o que eu gosto muito de falar para vocês é o seguinte, toda vez que eu vou trabalhar com um paciente, eu tenho que usar um método que eu chamo de um método OEI, né? Que é o quê? A observação, no caso do indivíduo, né? A observação estrutural de cada indivíduo, né? Você vai ter que observar a estrutura, o corpo de cada indivíduo. Agora, nem todo mundo pensa dessa forma, né? Essa observação estrutural individual, ela é dada o quê? Ela é fundamentada a cada pessoa. E toda vez que você observa a estrutura, toda vez que você avalia essa estrutura, que a gente também chama de AEI, que é a avaliação estrutural individual, você faz o quê? Você tende a ter um tratamento VIP, um tratamento pessoal. E as pessoas não gostam muito vamos dizer assim, as pessoas gostam quando estão aprendendo de seguir protocolos, né? E eu falo que eu não dou protocolo, eu faço o tratamento individual. E as pessoas começam a ficar me olhando às vezes com um jeito diferente. Mas quando eu fundamento isso, eu explico que cada indivíduo tem que ter o seu equilíbrio da parte emocional, né, da parte corporal, da parte energética, que é variado de cada um. Você falar sobre a parte, você reestruturar, né, a energia, a parte da mente, vamos falar assim, do corpo e da energia, que a gente chama de MCE, né? As pessoas às vezes não conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas acham que quando nós tratamos a parte da mente, por exemplo, cada pessoa, você coloca um ponto e ele vai cuidar do equilíbrio daquele estado emocional. Então não é bem por aí, por quê? Porque às vezes você vai usar um ponto para tratar, eu gosto muito, por exemplo, o Shi Kong, você usa lá na mente, né? Abre lá a mente do indivíduo e tal. Às vezes a pessoa está precisando usar não um realinhamento do sistema nervoso, né? Que é o que o Shi Kong faz, esse reequilíbrio. Às vezes ela precisa aumentar a visão, o campo visual, o que está acontecendo ao redor dela que ela não está vendo, tá? Embora seja emocional, mas ela está com os olhos tapados, né? Ela está obstruída nessa parte de ter essa visão 360. Então eu uso, por exemplo, um Taiyang, né? um Tai-Yin, né? Que é um ponto assim, de abertura dos olhos, né? Abertura da mente, né? Então, que são pontos legais para você trabalhar, né? Quando você trabalha o
tainha, a pessoa dá aquela, parece, acorda para aquilo que você está fazendo. De repente é um tratamento de emagrecer, de repente é um tratamento onde ela está com ansiedade, está passando por problemas, e ela veio tratar lá com você de problemas de estria, às vezes de celulite, de uma outra função, né? Então eu gosto de fazer esse reequilíbrio, por quê? Porque a pele, lembrando, a pele é o maior órgão que nós temos no nosso corpo, né? Ela não faz só a defesa do seu corpo, ela não faz só a proteção, ela está fundamentada em quê? Em manter essa energia dentro do seu corpo. É que eu falo para as pessoas e as pessoas começam a ter uma outra visão diferente. Você sabe o quanto de energia tem dentro do seu corpo? Você já parou para pensar que dentro de você bate uma máquina que bombeia o sangue? Você já parou para pensar que dentro do seu corpo tem uma máquina que faz a troca de oxigênio? A troca do ar é feita dentro do seu corpo? É uma máquina como se fosse um carburador. Você já parou para pensar que dentro de você tem uma máquina que filtra o sangue? E joga a água para fora, joga os resíduos para fora, que são os rins? Você já parou para pensar que o seu corpo tem uma máquina que filtra o seu sangue, depura o seu sangue, deixa ele bem limpinho e tira as gorduras dele, que é a parte do fígado? Você já parou para pensar que dentro do seu corpo você tem uma máquina de moer e absorver, uma máquina de moer alimento, que é o estômago, de corroer tudo aquilo, e uma máquina de absorver, que é o intestino? Absorver vitaminas, selecionar tudo que tem naquele alimento de melhor. E você já parou para pensar que você tem uma máquina que controla tudo isso, todo esse sistema, essa ignição que é o seu cérebro? Sem falar que você tem uma máquina visual, que é uma máquina que dá, não só tira milhares e milhares de captação em frações de segundo de foco, não só de foto, mas de visual, porque ele grava também. Então, na realidade, você é nada mais, nada menos que uma máquina avançada, como se fosse um celular de última geração, para capacitar em fazer informações, captar informações, fazer um equilíbrio nessa máquina total, mandar informações para o seu corpo. Além disso, prosperar a energia, fazer essa máquina mover. E tudo isso, você sabia que quem controla isso aí, segura isso daí, em termos de manter dentro, é a pele. E olha, se eu falar para você que tem muitas pessoas que acabam com essa máquina todo dia, você acredita? Eu acredito, principalmente porque quem fuma acaba com a máquina respiratória de troca de oxigênio. Quem bebe acaba com a máquina tanto de moer, que é o estômago, como a máquina de absorção. Além disso, aumenta a pressão da máquina que bombeia o sangue, daquela que faz a filtragem. Quem come alimentos industrializados, quem come alimentos que não são favoráveis ao nosso organismo e outras substâncias tóxicas que podem fazer com que essa máquina pare do dia para a noite. Aí depois você vai reclamar para mim e falar que uma estriazinha, um queloide ou alguma região que você está trabalhando de hipercromia não melhorou. Por que não melhorou? Porque aquela máquina ela não está bem regulada, ela não está sendo bem cuidada. Essa máquina ela se chama corpo. E aí nós falamos da maior estrutura que segura esse corpo, que é a pele. Então eu espero que você tenha dado uma mudada no seu visual aí, né? Com relação, no seu pensamento, primeiramente vamos falar, com relação ao seu corpo, né? E principalmente para você que está atendendo, para você que está atuando, né? Nessa máquina, ter maiores cuidados. Agora, para você que está recebendo tratamento, para você que não conhece ainda o que é a estrutura chamada corpo, é uma estrutura fantástica. Ela é uma estrutura que, se você parar para analisar o que isso faz e o que isso realmente tem, ela está anos-luz na frente de qualquer outra máquina, porque esta é uma máquina que faz as outras máquinas funcionarem. Então, para você que está tratando aí, para você que deu continuidade e está continuando conosco, nós vamos continuar as nossas perguntas e respostas aqui nessa comunidade que está sensacional. E eu espero que você continue gostando demais dessa comunidade e fazendo essa comunidade crescer cada vez mais, compartilhando aí esses nossos audiobooks, né? Vamos falar assim, né? Que nós chamamos aí de Benchcast agora. Nós vamos ter o nosso Benchcast em vez do nosso podcast. Vai ser o nosso Benchcast e essa comunidade maravilhosa que vai sempre estar ajudando a todos aí de uma forma simples, mas que está trazendo aí, com certeza, para muita gente respostas e ajudando não só aqueles que já estão no grupo, mas aquelas outras pessoas que não podem estar ainda conosco. Um dia estará com certeza, tá? Por qualquer que seja o motivo.
Bom, então vamos lá, vamos continuar aí nas nossas perguntas e respostas. Então hoje aqui nós estamos dando uma geralzona aqui nas perguntas de muitos alunos aqui. E eu vou mandar aqui uma bem legal, eu acho que vocês também devem estar perguntando aí na comunidade, muitos alunos já perguntaram isso para mim, a respeito da eletroestimulação, né? A eletroacupuntura. Então, Júnior, primeiro, vamos começar lá. Primeiro, quem pode usar a eletroacupuntura? A eletroacupuntura, ela tem algumas restrições, né? O paciente que tem problema de disritmia não pode usar eletroestimulação. O paciente que está usando algum tipo de marca-passo não pode usar, né? É fundamentado também que a eletroacupuntura não é interessante para pacientes que estejam gestantes. Utilizar a eletroacupuntura muito próximo também, então, na região próxima da região abdominal. Lógico, às vezes você vai fazer uma eletroacupuntura lá no dedinho do pé, no ombro dela, não vai fazer tanta diferença, depende do tipo de estímulo. Então, um estímulo mais tranquilo, mais suave, tudo bem. Agora, um estímulo muito forte poderá causar aí, talvez no próprio paciente, não só na gestante, né? Pode causar no paciente, às vezes, medo, dor e incomodar. Mas a pergunta em cima, fundamentada em cima, ela continua ainda com algumas restrições. Quem não pode ainda é paciente epilético, né? Nós não gostamos de tratar, às vezes, paciente que esteja com câncer em fase de metástase. É muito importante para o paciente que está usando um stent, né? Que está usando alguma coisa que possa causar uma hipertensão grave, né? Algumas síndromes ou problemas de desequilíbrio de pressão e que possa estar ligado à parte da estimulação elétrica causar isso, né? O paciente que está usando uma prótese, então não muito próximo da prótese, eu costumo dizer cerca de 30 centímetros a 40 centímetros da área onde está a prótese. Então, se ele tem uma prótese lá no joelho, uma prótese metálica lá no fêmur, você pode usar no ombro, mas não pode usar próximo da região do quadril. Mas a pergunta não é essa também, tá? Essa daí é só a contraindicação de quem pode. Quem tem medo, né, e fobia também de choque, deve se resguardar aí da eletroacupuntura. Então, vamos lá. Quem não pode estar utilizando, já foi bem claro aí para vocês. E existe um fator. Outro dia uma aluna me perguntou se quem usa DIU pode fazer eletroestimulação. Existe um tipo de DIU que ele não é a base de fios de cobre, né, da parte de uso de metais, tá? Então, os metálicos não pode realmente, estão aí contraindicados diante dos tratamentos, mas existe um tipo de DIU, desculpa, de dispositivo intrauterino, que é um método de contracepção que não é utilizado. Ele é feito de um material diferente, não tem aí as características metálicas, então ele pode ser, eu não vou citar nome, marca, mas quem está aí no mercado, quem está usando, ou se um dia você for usar, pergunte para o seu médico a respeito, para o seu ginecologista a respeito dessa marca específica aí, eu já sei qual é, não quero comentar nada aqui, mas dessa marca específica que pode ser utilizada então no caso de eletroacupuntura, porque ele não é de um material feito de metal, ok? Mas eu vou fundamentar em cima de uma outra pergunta, tá? Se eu tiver, por exemplo, a pergunta é essa, se eu tiver 4 cabos de eletroacupuntura, eu devo colocar até 4 agulhas? E como que fica essa área com menos, se tiver mais, por exemplo, ela colocou aqui uma área de flanco, né? Se eu tiver que colocar, ou se eu tive que colocar mais agulhas, como que fica essa parte da estimulação se eu só posso usar em 4 agulhas? Primeiro que você tem que observar é o seguinte, se você tiver um aparelho, tá? Essa aluna que fez a pergunta, se você tiver um aparelho com 8 canais, né? Que tem no mercado aí um aparelho com 8 canais, que é um dos que mais tem, ele vai ter, como a gente trabalha com bipolaridade, você vai ter 2 polos, então já não são 4 agulhas, tá? Serão 8 vezes 2, então até 16 agulhas você vai poder estimular. Eu acho que está suficiente, tá? Você estimular 16 agulhas. Mas o que você pode fazer ainda, mesmo tendo esses 16? Ah, mas Júnior, eu não tenho, eu tenho um aparelho com 4 canais só. Então você vai, obviamente, você vai trabalhar com 8 agulhas, né? Porque são pares. Agora, se você falou em 4 agulhas, provavelmente você deve ter um aparelho antigo, um aparelho daqueles pequenos portáteis, que só tem 2 saídas, 2 canais. Então, eu recomendo que para estética, se você não tiver outro,
já vai esse mesmo. Então você coloque aí nas extremidades, né? Positivo para negativo, se você fizer aí a comparação, se você estiver jogando de um lado para o outro, mas coloca mais nas extremidades e o outro parzinho você coloca mais próximo do meio, para você tentar tirar o ápice desse flanco, né? Tirar essa região mais alta e esse topo, né, da onde você está trabalhando. Mas existe assim, o professor Pardal aqui, o que eu faço? Eu antigamente eu não tinha, né? Vou contar uma história para vocês aí, pode ser que aconteça com alguns de vocês também. Antigamente também eu não tinha essa possibilidade de ter um aparelho mais caro, um aparelho com mais saída, e também no mercado que a gente trabalhava não existia essa quantidade grande, né? Não se pensava nesse tipo de problema. Mas o que acontece? Eu mandei meu aparelhinho que eu tinha lá, um aparelhinho chinês. Eu falo isso aí para todo mundo já sabe que eu comprei isso aí, a gente fala assim, em 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? No mercado não tinha esse bom aí que vocês têm agora, mas é razoável, né? O custo-benefício do outro lá, que é manual, é muito grande, pela diferença de valores. Então, logicamente que com o valor do que você compra aí no mercado, você compra 6 do outro, né? Então, se você tem várias salas e quer trabalhar com mais pacientes, o custo-benefício ainda é viável você comprar o manual, tá? Mas esse outro digital, ele é sensacional, é top de linha para você trabalhar, você consegue fazer estimulação bilateral, você faz, enquanto de um lado você está fazendo estimulação ou uma lipólise de uma quebra de uma gordura densa, do outro você pode estar terminando de fazer ou fazendo a estimulação de uma gordura menos densa, tá? Uma gordura mais mista para você ter uma harmonização, mas assim, indifere, cada um com o seu cada um, e nós estamos aqui, tocamos o barco, todo mundo fazendo a mesma coisa, tá? A gente vai subir e descer com a mesma maré. Mas, então, só terminando a minha história, o que eu fazia? Eu mandava o meu aparelhinho nessas casas que mexem com a parte de eletrônico, e eu mandava de cada canalzinho ali, de cada fiozinho que saía duas extremidades, né, um positivo e negativo, eu mandava ele fazer mais 2 ou até mais 3. É lógico que você está fundamentando um aparelho aí desse em paralelo, então, lógico, a intensidade que você está colocando ali na saída dessa energia, se você tem um aparelhinho com 100 Hz, né, na sua saída, você vai ver que o botão, para você, quando você chegava no 50 antigamente, agora você vai chegar no 100 para ele poder chegar no 50. E isso aí é bom? Olha, se você for entender assim, se você usa, por exemplo, 100 Hz para fazer a sedação e já sabe que acima de 40 você começa a fazer a sedação, eu indicaria você fazer no máximo um desse, porque aí você vai cair pela metade, então você vai cair de 100 para 50, essa intensidade, não estou falando a frequência, tá? Então você vai cair a intensidade de 5, 6 que você tinha para 3, né? Então aonde você colocava lá que era 100, ele vai cair agora no 3, ou melhor, você vai ter que girar o botão um pouco mais para ele poder chegar, e no máximo dele que ele está chegando no 50 ali na intensidade, tá ok? Mas em termos de tratamento, quando você vai fazer uma área, por exemplo, então eu tinha 4, fiz ele virar 8 ali, você já tem toda a frequência que você já colocou, né? Daquela estimulação, que por sinal a frequência não vai mudar. O que ele vai mudar é essa intensidade aí que você está tendo com ele naquela área, naquela região. E, em se tratando disso, o que a gente fala? Eu falo o seguinte, se você tem um aparelho aí com 2 que mexe com 4 agulhas, tenta ver se você consegue fazer ele para virar 8, tá ok? Porque nos tratamentos de estéticos você vai necessitar de fazer essa estimulação com mais pontos, tá? Se caso você optar por fazer a eletroestimulação. Ok? Bom, respondendo então agora mais uma outra pergunta, gostaria de saber se é necessário repetir o procedimento na estria tratada e qual o intervalo de cada procedimento. Bom, isso aqui vai responder assim, eu acho que uma leva de perguntas aí que mandaram em cima disso, né? O que eu costumo falar para todo mundo, que eu vou falar para você e vou falar para todo mundo. Ó, veja bem, toda vez que você vai tratar uma estria, você vai ter que observar como que ela é. Se ela é profunda, se ela é larga, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é avermelhada, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. Então, cada estria, cada área, você vai ver, você tem que observar. Lembra que eu falei lá do O e I, né? É observação estrutural individual. Então, você vai olhar, observar essa estrutura. Você vai observar principalmente como que está
essa estria que você está trabalhando. Se ela está profunda, se ela está larga. E aí você vai fazer a estimulação. Você optou por fazer uma técnica específica lá. Fez a técnica, realizou a técnica, observou, passou 2, 3 dias, observou se ela sumiu na hora, se ela preencheu aquela estimulação que você fez, observou como ela ficou, quais foram as características que você obteve ali quando você estimulou. Observa tudo isso, analisou. Vi ali nessa análise que falta um pouquinho ali ser estimulado para o final dela. Então você vai requerer que ela faça mais uma vez. Você vai pedir para que essa sua paciente, para que essa pessoa, para que ela volte semana que vem. Eu faço uma estimulação cada 7 dias, no máximo cada 14. E as pessoas perguntam, mas por quê? Eu não gosto de deixar passar por 21 dias a estimulação, por quê? Porque o processo inflamatório, você tem lá, todo o processo inflamatório começa lá desde o início dessa estimulação, aí vai lá para os 3, 4, 7 dias iniciais, então você tem um processo aí inflamatório. Aí depois você tem a partir do 3º dia até o 7º, o 10º dia, ou até, dependendo de cada paciente, até o 14, você tem um processo de cicatrização. Aí você tem um processo estrutural que vai ser feito, ou que está sendo realizado ali na estrutura, que depois da inflamação, depois da cicatrização, você vai ter ali uma regeneração tecidual, né? Tá tudo acontecendo para que esse tecido comece a ser refeito, né? E depois, passando esses 21 dias, 3 semanas, 4 semanas, você começa essa coisa que a gente chama de remodelagem, né? Essa remodelagem, ela vai ser fundamentada em cima dos estímulos que você fez. Então, todo esse processo, eu não gosto de passar 15 dias, por quê? Porque ele já entra nessa reestruturação e remodelagem. Então, uma vez que a estrutura já está sendo sedimentada, está sendo realizada essas bases dessa estrutura, seja ela na estria agora que você está perguntando, você está solidificando essa estrutura. Então, se você deixar passar de 15 dias, 21 dias, você já fez com que aquela estrutura ela já fizesse o seu assento, ela forrasse o piso dela, já foi feito. Então, eu não gosto, porque se eu estou remodelando, eu estou fazendo do jeito, eu quero fazer da minha estrutura, eu preciso observar onde é que ficou vazio. É como se você estivesse fazendo um chão e você está colocando cimento. Você já observou? Vocês já observaram? Não sei se cada um de vocês, quem observou já isso, vai lembrar muito bem, e quem ainda não, para uma hora dá uma observada. Quando o pedreiro vai encher uma laje, o que ele faz? Ele pega lá, antigamente, né? Eu lembro quando eu era pequeno, não sei se cada um de vocês aí, a não ser que vocês falem, pô, mas professor, você é muito velho. Eu sei que a idade já vai passando, o tempo vai passando, mas a gente tem algumas coisinhas na lembrança. Eu acho que a maior coisa que a gente tem que ter na lembrança são as nossas histórias. E eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, meu pai foi encher a laje de casa, ele contratou aquele monte aqueles pedreiros, aquele monte de servente, aquele monte de ajudante para encher a laje. A gente era de família humilde, então a gente gostava, final de semana chegava a ter o quê? Chegava a ter 2, 3 lajes para encher, porque o dono da casa geralmente dava aquele churrasco. E depois ficou chamado de churrasco da laje, por quê? Porque depois que você enchia a laje, a gente comemorava, né? A gente fazia um churrasquinho lá na laje, né? Então ficou o churrasco da laje, né? Depois, lógico, algumas pessoas já começaram a fazer o puxadinho lá na laje para fazer um churrasquinho. Mas o churrasco da laje, ele veio dessa expressão. A gente passava o dia inteiro fazendo massa, concreto, né? Mandava aquele balde nas costas, subia aquele balde ali naquelas tirolesas lá que eles colocavam, né? Naquelas polias, né? E toca de encher a laje. Por que tinha que encher a laje tudo? A laje ela tinha que ser feita tudo num dia só, porque senão ela ficava com fresta, com vínculos, e ela tinha o quê? Infiltração. Então era muito importante você fazer todo aquele material, fazer aquela sedimentação, você solidificar aquilo ali, aquela estrutura, e depois você fazer o quê? Esperava secar, né? Então, por que a gente fala que eu gosto de fazer estimulação na estria? Eu gosto muito de fazer uma vez por semana, mas pode ser feito até 2 vezes por semana, e no máximo uma vez cada 14 dias. Porque nesse período está acontecendo isso, é esse processo. Eu não gosto muito de deixar no processo da cicatrização, quando começa a entrar na reestruturação, eu não gosto de deixar.
porque com certeza vai ficar brecha, vai ficar falhas no local e depois você não vai conseguir deixar essa estrutura perfeita, tá? Então é por isso que a gente aplica o pó de pérola, né, para fazer como se fosse um cal ali, para dar liga, né? E aí a gente coloca o laser para fazer essa estimulação como se fosse o sol para secar. Então, desculpa o comparativo, tá? Mas é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está preparando o cimento, nós estamos preparando aquela estrutura para que haja o procedimento, né, correto, o preenchimento para que essa estrutura seja bem solidificada, para que essa estrutura seja recuperada, remoldada, né? Da maneira possível, e é lógico, se não ficou perfeito, você tem que fazer novamente, tá? Então aí a gente pede para você refazer esse processo. O intervalo fica em torno aí de você com o seu cliente. Eu trabalho muito uma vez por semana e gosto muito desse período, dessa forma que a gente trabalha, para que a estrutura em si ela seja bem refeita, ela seja bem compactada, ela seja sedimentada, estruturada fisicamente falando, e aí o corpo possa ter essa estimulação perfeita, ok? Nunca esquecendo de fazer os pontos sistêmicos, as estimulações essenciais, fazer todo esse procedimento e com certeza você vai obter uma resposta sensacional para pelo tratamento aí da sua estria, ok? Bom, galera, então acho que ficou legal por hoje, né? Essa parte aí de dar essas respostas para vocês, né? De abrir essa comunidade, desse nosso Benchcast, né? Essa coisa de a gente estar aqui como se fosse uma rádio para você ter estrutura, para você escutar. Espero que você esteja gostando, para você que está acompanhando no carro, para você que está acompanhando em casa, no seu celular, no seu iPad, no iPod, no seu iPhone, ou no seu qualquer marca que seja aí que você possa estar fazendo aí escutando, né, esse áudio, mas eu espero que você obtenha logicamente um conteúdo legal, essencial, e não esqueça de estar mandando sempre perguntas pra gente, manda aqui embaixo o que você está achando desse canal, compartilha, tá? Dessa comunidade maravilhosa que está aí começando, dando esse início, esse pontapé nas estruturas aí que a gente quer com certeza chegar mais próximo de você e poder dar o melhor do conteúdo e responder o melhor possível para você que está aí nos acompanhando. Um grande beijo, um grande abraço profundo no seu coração. Muito sucesso nessa sua etapa, na sua evolução, e todos nós com certeza estaremos juntos aqui ou em qualquer outro lugar dando o melhor para a nossa acupuntura. Um grande beijo para todo mundo, sucesso!